Por último, eu deixei a questão da publicação dos pareceres prévios do tribunal. Houve uma grande polêmica agora que nós enfrentamos, que foi a questão da publicação dos pareceres prévios do tribunal. No passado, o tribunal ele apenas divulgava os pareceres prévios publicados no Diário Oficial no momento em que o recurso de remuneração era julgado. Então, o tribunal publicava, após a remuneração, o tribunal publicava no oficial os pareceres prévios. Com a evolução dos tempos da internet, o tribunal passou a divulgar indistintivamente os pareceres prévios da internet. Seja eles que aprovaram, contra, aprovaram com ressalvas, ou rejeitaram. Com a lei da Chalipa, e que previu ou reforçou a questão da identidade de gestor, com a reedição de contas que possam ter carregado todo do agente político. Essa divulgação pelo tribunal, ela tem sido bastante contestada. Esse ano, ano passado inteiro, o tribunal foram apuradas 70 ações judiciais contra decisões do tribunal, entre pareceres prévios e mandados de segurança por outros decisões. Esse ano nós já atingimos cerca de 135 ações produzidas pelo prefeito. E querendo que o parecer prévio do tribunal seja anulado para evitar a publicação do seu nome na lista de eleitores gestores que tiveram suas contas reprovadas e que o tribunal tem por força eleitoral encaminhar para o dia 5 de julho, como foi no mês passado. Outros têm surgido quanto à própria divulgação do parecer prévio no site do tribunal. É uma questão que o tribunal tem, claro, defendido o seu direito, inclusive agora com essa informação, de publicar essa informação em relação aos pareceres prévios, que entendemos, a mera publicação da lei, ela não gera a inelegibilidade do candidato. Ela apenas está tornando público a informação que o tribunal tem. Mas, claro, os candidatos desse ano não se espelham com esse argumento. Eles querem impedir a publicação, que alguns têm conseguido. Embora a Procuradoria do Estado, que é quem é responsável por fazer a defesa do juízo do tribunal, tem encampado esse argumento nosso, mas alguns juízes têm entendido como ao contrário. E determinada exclusão do nome do gestor da conta de gestores da conta rejeitada e também exigido que o tribunal não remeta o nome não remeta o nome do TRE. E o que nós já remetemos, algumas decisões judiciais, elas têm sido no sentido em que o tribunal informe novamente ao TRE que faça a retificação dessa informação. Além disso, nós temos no tribunal um instituto que é chamado Vista dos Vereadores, que é o momento em que os vereadores, alguns, não sei se têm acesso a isso, têm direito a 10 dias úteis de vista da documentação disponível no tribunal em relação às contas dos municípios. Alguns vereadores não têm sido, não passeados com esses 10 dias, não parecidos 10 dias de visita às contas municipais, têm exigido que o tribunal forneça cópia dessa documentação do tribunal. Há muito tempo, antes mesmo de estar no do tribunal, o curso do tribunal era de que nós não temos essa informação que transita pelo tribunal. Então, o objeto do tribunal não gera e não tem resultado sobre ele. Então, a exigência de que tem cópia da documentação deveria ser feita no nosso entendimento ao Poder Executivo. Principalmente porque é dever do vereador fiscalizar as contas do Executivo e, além disso, por força do artigo 49 da própria lei de reforma fiscal, o prefeito ele é obrigado a encaminhar para a Câmara cópias das operações de contas e deixar também disponível dentro da prefeitura, numa unidade onde é responsável dessa inspeção. Então,
entendemos que não é atribuição do tribunal poder decidir essas cópias. Até porque o tribunal não pode tutelar o controle realizado pelos vereadores. Eles, mesmos vereadores, têm que realizar ou efetivar esse controle. E eu já falei em relação deixa eu voltar um pouco aqui, publicação do parecer, já falei, histórico, vereadores, vereador Chabica, a requisição de cópias dos vereadores. Importante também, não está aí, mas foi inclusive tema do encontro que houve entre os tribunais de contas, que foi questão da divulgação do resultado das auditorias. A lei de informação, no seu artigo 7º, ela prevê que os resultados das auditorias ou os anos da inspeção de contas, ela deve ser realizada ao final da decisão de mérito das contas. Mas, no encontro realizado na cidade de Cuiabá, dia 31 de maio, onde boa parte dos tribunais de contas brasileiros se reuniram, ficou decidido e orientado de que o momento da divulgação do teor da denúncia, do relatório, o tribunal, se puder autorizar após a realização do contraditório ou após a apresentação de defesa do gestor, tanto melhor. Porque se entendeu naquele ponto de que, como a lei de informação, ela prevê uma ampla divulgação até informativa das informações, se entendeu que os tribunais devem privilegiar a informação, mesmo só pesando o fato de que um gestor que foi denunciado e que não teve direito de se defender ainda, a divulgação da denúncia por si só, ser um contraditório, ela pode trazer prejuízo à imagem do gestor, mas que, mesmo em primeira situação, os tribunais devem fazer isso logo após o contraditório, sem que se haja uma decisão de mérito. No caso do TCM, esse procedimento já era regulamentado na resolução número 327, que é o regimento do tribunal. Nesse módulo de forma legal, ele diz que o relator do processo, ele é a pessoa a quem deve ser dirigido o pedido. Se ele entender que é cabível de divulgação de cópia do documento, ele fará. No caso do processo que não tenha relator ainda, o presidente do tribunal é a autoridade competente para decidir sobre essa divulgação ou não. É importante dizer o seguinte: essa nova regulamentação, ela data do exercício de 2002, portanto, 10 anos atrás. E esse ano, após a edição da lei de acesso à informação, o TCU, Tribunal da União, ele regulamentou também o acesso de organização no âmbito do tribunal. E de forma analógica à nossa, ele também decidiu que nos processos de controle externo do TCU, a publicação caberá ao relator ou ao presidente se não houver relação determinada ainda. E, nesse sentido, é importante salientar que, mesmo que o processo de prestação de contas não tenha sido dado ainda, ele já traz uma série de informações úteis da sociedade e que, em algum momento, a sociedade deverá ter acesso ao seu conteúdo. Não sendo ele, no momento do contraditório, logo após o contraditório ou a redução de mérito, esse processo deverá ser realizado. E, por fim, eu só trouxe aqui, mais aí uma discussão em relação à discussão de salários, que é um tema que está em aberto aí. Porque o artigo 5 da Constituição Federal, ele tratou como violar a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando que ele defenda a do material ou moral da profissão.
No inciso 12, ele fala voltando aqui, que no caso do sigilo correspondente de comunicações telegráficas, de dados de comunicações telefônicas, eles são passíveis de divulgação ou por ordem legal ou por decisão judicial. Mas embora que a lei estabelecida a administração criminal no processo legal. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a divulgação de salários, como feita e definida por alguns tribunais, ela deve respeitar esse artigo da Constituição, que é uma questão de só pesar com os princípios constitucionais que estão em atrito. No âmbito do Instituto da Bahia, nós não temos uma recomendação ainda. No caso do voto CCN, já passou os senhores, não sei, porque nós já recebemos algo mais detalhes, os nossos centros informadores da lei ouvidoria, nós temos respondido que nós estamos aguardando uma representação que seja representada no âmbito do legislativo estadual, que vai abranger tanto a Assembleia Legislativa, como o Tribunal de Contas e como o Tribunal de Contas do Estado. Eu quero deixar claro o seguinte: o decreto da presidente Dilma, que tornou obrigatório a cidadania da União, ele não serve para a questão de competência nacional para as demais governos. Por isso, ele não obriga estados e municípios a aparecer na divulgação. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e dizer que estou à disposição lá no tribunal, qualquer esclarecimento, uma dúvida adicional que atender, ou algum esclarecimento que não tenha sido feito hoje, ou um assunto que tenha abordado tratado, ou algum outro tema que você tem interesse em relação ao tribunal. Muito obrigado.